Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Só que dessa vez você vai pegar o seu livro 2 de Geografia. Pega o livro de Geografia, vai lá, abre lá na página 84, tá? 84 e 85 que a gente vai falar do capítulo 6, Tecnologia e Trabalho no Setor Primário. Antes disso, antes de você começar a aula comigo aqui, você vai fazer o seguinte, você vai se organizar, vai pegar o seu caderno, o seu estojo, porque vão ter coisas que vocês vão anotar no caderno e tem coisas que vocês vão grifar no livro, igual a gente sempre faz na nossa videoaula, tá bom? Beleza? Preparados? Antes dessa página, antes da página do capítulo 6, começa dando uma introduçãozinha aqui que é a unidade 2, Trabalho e Tecnologia no Mundo Atual, que é justamente o que a gente vai falar, tá bom? A gente vai falar agora muito sobre tecnologia. Vamos mudar um pouquinho o nosso assunto de geografia do livro 1 e vamos falar um pouquinho de tecnologia. Então a aula não vai ser tão cansativa assim, tá bom? Então se prepare. Pegou o material? Então vamos lá. Inicialmente eu queria só ler esse pedacinho com vocês antes de passar uns videozinhos. Vamos lá. O uso da tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas. Com o avanço tecnológico, diversas atividades passaram a ser realizadas por máquinas, tornando os processos mais rápidos e seguros. É possível que você tenha ouvido falar sobre os drones. Atualmente, esses pequenos veículos aéreos não tripulados são uma das ferramentas tecnológicas que mais tem ganhado destaque no processo de automação, uma vez que substituem a mão de obra humana ou máquinas maiores. Os drones podem ser controlados à distância por meio de smartphones ou tablets e servem para várias atividades de diferentes setores da economia. Aí aqui eles vêm falando dos setores, setor primário, que vai falar relacionado à agricultura, né? O setor secundário, que é identificação de cabos, está relacionado a esses problemas, e o setor terciário está mais ligado a gente, a serviços, né? A entrega de produtos, já tem isso, já entregar produtos com os drones, mas a utilização dos drones é muito grande, muito grande. Há uns anos atrás não existia drone, né? Então nem se ouvia falar. Hoje o pessoal usa drone para tirar foto em casamento, em aniversário. As fotos do drone são bacanas pra caramba. Se a gente olhar essa imagem aqui, o drone que está sendo utilizado aqui na agricultura, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o combate ao incêndio, e vou trazer outras coisas que o drone pode ser utilizado. Vamos ver um videozinho aqui comigo? Esse aqui, ó, o drone pode ser utilizado no combate ao incêndio e resgate de pessoas. Tu acha que não consegue carregar uma pessoa? Olha aí, olha o drone carregando a pessoa, fazendo o teste. A pessoa está lá precisando ser resgatada no local difícil, bota um drone um pouco maior, claro, né, para resgatar a pessoa. Aí, tranquilamente, o teste foi certo. Então, drone vai ser utilizado para isso. Ó, drone pode ser utilizado também para o combate ao incêndio. Eu vou avançar um pouquinho aqui o vídeo para vocês verem. Olha que legal isso aqui, quer ver? Ó? Olha esse aqui. Ó, ligado numa mangueira. Olha, ele vai jogar num local muito difícil de acesso, muito alto, ou para facilitar a ajuda dos bombeiros. Olha lá, jogando água direto do drone. Isso é muito legal. Se for um local maior que as escadas do bombeiro, como é que você vai jogar água lá? O drone pode ser utilizado para isso. Bem bacana, né? O drone também pode ser utilizado na segurança. Olha essa imagem aqui, olha que legal, olha que tecnologia que eles vão estar utilizando o drone. Olha isso daqui, tudo isso é um drone. Identificação de placas de carro. Não precisa nem da polícia estar lá no chão. Olha lá, câmera térmica. Ver se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? Usando um tipo de droga, não sei. Dá para fazer ao vivo, né? Tu grava, tu faz a transmissão ao vivo do cenário ali, em grandes estádios, ó, tudo da polícia, ó.
Isso é lá em São Paulo, esse vídeo. Olha que interessante. Para ajudar ali a polícia investigar alguma coisa, para tentar chegar numa área muito difícil. Imagina, tá no meio da floresta, você vai tentar achar a pessoa no meio da floresta. O drone vai ajudar. Imagina com a câmera térmica, tu consegue ver a pessoa, ver mais ou menos pelo calor do corpo da pessoa, tu consegue ver. Então, o drone tu utiliza de várias formas. Área de atuação, reconhecimento de uma área. A polícia quer entrar dentro de um local que está tendo crime. Olha lá, resgate, apoio a guarda-vidas. E o drone dá para utilizar muita coisa. Análise de risco, olha lá. A visão de cima é completamente diferente. Olha essa imagem aqui de novo, ó. A visão de cima de um acidente é completamente diferente. Você consegue analisar toda a área com drone. O drone é genial, gente. Quem inventou esse drone? O drone, ó, existe há um bom tempo, só que só foram aprimorando as suas tecnologias. Hoje você guia o drone com um tablet, você consegue ver na câmera ali, ao vivo, o que o drone está observando, para onde ele está apontando. Muito legal. O drone é usado até para diversão. Olha isso, gente, isso aqui eu achei genial. Muito legal. Campeonato Mundial de Corrida de Drone. Se liga só. Preste atenção. Olha isso. Imagina a adrenalina da pessoa que tá lá ao vivo. Gente. Caraca, que doideira, né? Só coisa... Tinha que ser chinês fazendo essas coisas. Ó, olha. Caramba. Olha o barulho. Nossa, a pessoa tem que ter tem que ter muita coordenação motora para fazer aquilo ali. Muito reflexo. Né? Bem bacana. E os drones, eles também podem ser usados na agricultura. E é justamente a aula de hoje é o que a gente vai falar. A gente vai falar de tecnologias relacionadas ao setor primário, que o setor primário, se você leu aqui, ó, é o quê? Analisar plantações, controlar pragas e doenças, realizar a irrigação da lavoura, acompanhar e contar os animais. Isso tudo é setor primário, agricultura e pecuária. Então o drone vai ser utilizado assim como outras tecnologias. O drone é só a pontinha do iceberg, tem muita tecnologia aplicada. Então essa aula aqui a gente vai falar bastante coisa sobre tecnologia. Tá bom? Então vamos lá. Tecnologia e trabalho no setor primário. Mas antes de falar de tecnologia, a gente tem que falar primeiramente da própria agricultura, né? Porque a agricultura nem sempre ela existiu. Então, acompanhe o seu livro aí na página 86 e 87. Eu montei um resumo, eu não vou ler o texto todo, mas eu preciso que vocês acompanhem para poder grifar. Quando eu falar assim, vai no parágrafo tal e grifa tal palavra, você vai fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira página aqui, eu preparei um slidezinho para a gente poder acompanhar, tá? Então vamos lá. Relacionada à agricultura, lê comigo aqui, ó. Os primeiros seres humanos coletavam frutos, pescavam e caçavam para sobreviver. Eram nômades, ou seja, tinham que se mudar cada vez que a oferta de comida de sua região acabava. Então, antes de ter agricultura, ó, agricultura há centenas de anos já que tem agricultura, muitos anos. Mas antes as pessoas eram nômades. Hoje ainda existem os nômades? Existe. O que é um nômade? É a pessoa que não se estabelece num local fixo. Ela vai andando, aí chega lá, utiliza daquele local, utiliza os alimentos daquele local ali, as frutas de uma árvore, por exemplo, as plantas que estão naquele local. Acabou a comida? Segue o caminho, vai para uma outra área que tem a comida. Depois disso foi criado a agricultura. Eles conseguiram essa técnica de cultivar os alimentos.
Porque imagina, a pessoa nunca ouviu falar em agricultura, ela só observava as plantas, geravam os frutos e achava que não dava para fazer aquilo ali de forma manual. Uma vez descobriu que dá para plantar, por exemplo, a semente daquele fruto ali e vai nascer outra árvore no local. Aí a pessoa vai pensar, para que eu vou ficar andando para lá e para cá se eu posso plantar, né? E isso mostra no nosso livro que foi criado um processo de sedentarização. Aqui no nosso livro aqui, ó, chamado de sedentarização. O que é isso? Ocorre quando um povo deixa de ser nômade para fixar, morar em um só lugar. Hoje, a gente usa a palavra sedentária, a pessoa que não faz nada, né? Pessoa que não pratica um esporte, não pratica uma atividade física, mas o sedentarismo, que hoje a gente conhece, foi, usando essa palavra de sedentarização, é esse processo, que as pessoas se estabeleceram em um local, tá bom? Então vamos ler aqui no nosso slide. Ao descobrirem a agricultura, porém, os homens aprenderam a cultivar seu próprio alimento e também passaram a domesticar os animais, iniciando a pecuária. Com esses dois recursos, poderiam fixar sua moradia em um único local, tornando-se sedentários. Os melhores locais para plantio eram as terras próximas às margens dos rios. Esse textinho aqui foi retirado aqui dessa primeira página aqui, tá bom? Aí, o que ele fala? O que ele fala aqui? Quando chegou a criação da agricultura, eles utilizavam essa agricultura, passaram a se estabelecer no mesmo local. Só que imagina, não tinha terra tudo planinha, bonitinha para eles plantarem. Existiam também os morros, as montanhas. E não é só porque tinha montanha, eles não poderiam plantar também. E foi criado uma prática chamada terraceamento. Grifa essa palavra aí no livro de vocês, página 86, terraceamento. O que é o terraceamento? Permite o plantio em áreas inclinadas por meio da construção de estruturas semelhantes a degraus. Grifa toda essa informação aqui, tá? Até a palavra degraus. Beleza? Esse é o terraceamento, muito utilizado no Japão e no Vietnã, porque lá são regiões muito montanhosas, tá? Que é o nosso próximo slide. Como nem sempre encontrava, ó, você grifou lá a palavra? Quando eu pedir para você grifar, gente, você pausa o vídeo, tá bom? Se pausa o vídeo, pedir para grifar, pausou o vídeo, grifa e continua, que aí você nunca vai se perder, tá? Não grifa durante o vídeo não, para você não se perder, tá? Então, continuando o slide. Como nem sempre encontrava um terreno considerado adequado para cultivar alimentos, o ser humano desenvolveu algumas soluções para esse problema. Uma das práticas foi o terraceamento, que é a construção de estruturas semelhantes a degraus. Essa técnica tradicional desenvolvida no continente asiático é praticada até hoje em países como o Japão e o Vietnã no cultivo de arroz. Eles fazem muito isso. Mas no Brasil, aqui em Espírito Santo, tem uma técnica muito parecida. Quem não já viajou aí de carro, andou de carro e viu aí as montanhas, os morros aqui, tudo assim, quer ver, ó? Mostrar para vocês. Tudo assim, ó. Isso aqui é uma plantação de café, ó. Tá vendo? Plantação de café, eles fazem muito terraceamento. No caso, eles chamam de microterraceamento. Que em vez de fazer isso aqui, quer ver? Ó, olha na imagem. Em vez de fazer áreas grandes, áreas maiores, tá vendo? Igual no nosso livro também, ó. Vou botar aqui no livro. Áreas bem compridinhas, eles fazem um microterraceamento, que é umas áreas menorzinhas, tá vendo? Em vez de ser aquela área grandona, plana, no meio do morro, não, ele vai fazendo escadinhas menores. Tá vendo? Isso aqui, então, tem muito aqui pertinho da gente. É uma técnica que, em vez de você deixar de plantar no morro, você vai utilizar o morro e vai ajudar muito. É um pouco mais difícil você fazer isso no morro? Claro que é. Para você passar um trator, por exemplo, é mais difícil, tá? Mas é uma técnica utilizada, beleza? Tá ok, tá ok, tá ok?
Uma outra coisa que eles utilizavam, que eles criaram, e isso foi se aprimorando há muito tempo, foi a irrigação. Porque imagina, tem um local, só porque aquele local ali não chove, eu não vou plantar. A gente precisa depender, não precisa depender da chuva necessariamente. Então foi criado a irrigação, que você vai utilizar nas regiões mais secas, coisa que a gente já está familiarizado. E olha essa informação. Atualmente, cerca de 70% da água doce, rios e lagos do mundo é usada para esse fim. Então, o que a gente pensa? Olha o que a gente já estudou lá em ciências. Vimos que a água doce é apenas 2, 3% no máximo de toda a água do mundo. Imagina. E desse pouquinho já é utilizado 70% para irrigação. Então, a gente precisa pensar de formas, de tecnologias aplicadas para melhorar a irrigação. E tem várias formas. Eles não só jogam água de qualquer jeito. Eles fazem cálculos para saber, por exemplo, o quanto a plantação vai precisar de água para a gente não jogar água a mais. Existem pessoas que vão estudar. Por exemplo, o agrônomo é uma profissão que vai estudar isso. Eu não preciso, vamos jogar aqui, sei lá, 1 milhão de litros de água. Não. Ele vai fazer uma técnica para identificar o quanto de água vai precisar. Tá? Então é isso são as técnicas. Aí dentro da agricultura, com o avanço da agricultura, com o avanço das tecnologias, a gente vai ter dois tipos de agricultura, que aí a gente já entra na página 87, que é a agricultura familiar, deixa eu colocar aqui, a agricultura familiar e a agricultura mais desenvolvida, né, a nível grandioso. Por que a gente tem que dividir dessa forma? Porque a gente vai dividir a agricultura em dois tipos de tecnologia. As tecnologias tradicionais e as tecnologias modernas. É aí que a gente entra na agricultura, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Tecnologias tradicionais. Tu acha que a pessoa que está lá pode ser apenas uma família? Tu acha que ela não vai utilizar agricultura, não vai utilizar nenhum tipo de tecnologia? Claro que vai utilizar. E elas vão utilizar as tecnologias tradicionais. O que são? Técnicas tradicionais geralmente estão ligadas ao modelo de agricultura familiar. Pode-se utilizar técnicas como a aragem, que a gente está vendo na foto, ou a queimada agrícola. Isso está escrito no nosso livro, tá? Tá aqui, ó. Esse pedacinho aqui tá falando sobre as técnicas tradicionais, sobre a queimada. Essa queimada a gente vê muito por aqui acontecendo no Espírito Santo, em outros locais. Isso causa problemas ao meio ambiente? Causa problemas até para o solo. Porque se a gente olhar no nosso livro aqui, ó, presta atenção. Se a gente olhar aqui no nosso livro, tá aqui, ó. Apesar, deixa eu aumentar aqui, tá no nosso livro, na página 87, aqui no meiozinho, ó. Apesar de ser um rápido processo de limpeza do solo, a queimada agrícola elimina alguns nutrientes necessários para o crescimento das plantas e pode causar prejuízo ao solo, né? Então, muita gente utiliza a queimada agrícola também na pecuária, que ele limpa o solo para nascer rapidamente ali o pasto para poder alimentar, por exemplo, o rebanho ali, as vacas, o que tiver ali naquele local. Então, a agropecuária, essas tecnologias mais simples, né, utilizadas aqui, as tecnologias tradicionais, vai ser ligado mais à agricultura de subsistência. O que significa essa palavra? Grifa a palavra aqui, essas duas palavras, agricultura de subsistência. O que significa? A pessoa vai plantar só para se alimentar, ela não vai vender aquilo ali, né? Geralmente é uma agricultura familiar que vai utilizar dessa forma, tá? Mas a gente também tem uma agricultura mais moderna. O que é agricultura moderna? Uma tecnologia mais moderna? Ó, tecnologias modernas aumentam a produção com a utilização de grandes máquinas e veículos autônomos, como tratores, pulverizadores,
Além disso, sistemas de satélites e sensores monitoram a plantação e pode haver o uso de agrotóxicos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo agora. Porque esse capítulo é falando justamente de tecnologia. Aí aqui nesse pedacinho aqui do livro, na página 87, ele vem falando justamente sobre isso que a gente leu ali. Sobre, cadê? Deixa eu ver aqui, utilização de grandes máquinas, veículos autônomos. Cadê? Aqui, podem monitorar a plantação, sistemas de satélites e sensores. A gente vai ver um videozinho que vai falar justamente sobre isso. Então, na agricultura moderna, a gente vai utilizar grandes tratores. Quem não já viu aquelas grandes máquinas que utiliza até o piloto automático, não precisa nem guiar ela vai sozinha, aquelas máquinas. Esses sensores que a gente vai ver aqui no vídeo, que vai mostrar como que está a qualidade do solo, como que está a qualidade da plantação naquele local. Eles espalham sensores. Vai utilizar os próprios drones, que a gente vai ver aqui agora, que a utilização do drone cresceu muito nessa agricultura moderna. Tá? Então vamos ver dois videozinhos que são bem pequenininhos. Tá? Deixa eu passar aqui. Aqui ele fala das tecnologias para o agronegócio. Quando a gente fala de agricultura moderna, de tecnologias modernas, eles acabam utilizando a palavra também agronegócio, que o processo é tão grande que é chamado de agronegócio, desculpa, tá, gente? Agronegócio. Então vamos ver aqui um videozinho, que ele é bem curtinho. A tecnologia está cada vez mais presente no agronegócio. E hoje eu trouxe um texto do portal AgroSmart, que vai falar das 5 tendências tecnológicas para o agronegócio. A primeira tendência são os sensores, que estão sendo instalados cada vez mais pelos produtores rurais. Seu uso permite obter diversas informações importantes sobre a plantação, o solo e outros elementos fundamentais. Além de potencializar e agilizar a coleta de dados, os sensores também são capazes de realizar comandos de forma automática, executando tarefas à distância em tempo real. Segunda tendência são os drones. Esses caras realmente são muito versáteis quando o tema é campo. Com eles você pode captar imagens aéreas que permitem acompanhar todo o desenvolvimento da lavoura em relação ao surgimento de pragas, doenças ou outros problemas no campo, por exemplo. Na Nova Zelândia, alguns produtores utilizam os drones para a contagem do rebanho de ovinos. Essa tecnologia está sendo testada aqui na Cabanha Oviedo desde janeiro e de fato funciona. A terceira tendência são softwares de gestão. E sendo sincero, um negócio sem gestão e controle tende a fracassar. Para ajudar nisso, diversos softwares e aplicativos de gestão estão sendo disponibilizados no mercado para auxiliar o produtor, principalmente nessa relação de custo de produção. E ele tem se tornado indispensável para facilitar as tarefas do dia a dia e também no gerenciamento do agronegócio. A quarta tendência... Aqui, quando ele falou de softwares de gestão, são aplicativos ou programas que vai ser utilizado ali com tecnologias modernas, nessa agricultura moderna, para saber a melhor forma de comprar alguma coisa, vender alguma coisa, os melhores preços, né? Como ele vai controlar essas máquinas gigantes aqui, como que ele vai ter o controle de tudo. Então são programas que vai utilizar muito isso. Agora olha isso aqui, vê se você já ouviu falar disso aqui. Gerenciamento do agronegócio. A quarta tendência engloba a agricultura vertical. Basicamente, é um conjunto espacial destinado para a produção em camadas verticais. Essa produção ocorre em locais que não suportam a configuração da agricultura tradicional, principalmente nos grandes centros urbanos. Por isso, ela tem sido vista como a tecnologia do futuro para alimentar as próximas gerações. A quinta e última Quem já ouviu falar disso aqui, gente? De agricultura vertical. Olha que doideira, né? A população mundial está crescendo tanto, os espaços estão cada vez menores para a agricultura, que eles estão indo para a agricultura vertical, estão plantando no sentido vertical. Olha que doideira, né? Então, é algo a se pensar, né? Algo a se pensar no nosso meio ambiente, como a gente precisa equilibrar, né, a agricultura, todas essas tecnologias com o meio ambiente, com o ecossistema. Né? Algo a se pensar muito. Aí vamos ver a última tecnologia que ele fala. Para as próximas gerações.
A quinta e última tendência é o marketplace, que para mim é o que mais conversa com os jovens empreendedores. Principalmente por eles já utilizarem marketplace para comprar produtos e serviços do seu dia a dia. Normalmente, esses aplicativos oferecem diversas opções de onde comprar os produtos disponíveis pelos produtores. Assim, é possível melhorar a relação de lucratividade dos produtores agrícolas e também permitir uma melhor interação desses no mercado. Essas tecnologias já começam a impactar os resultados da safra, aumentando a produtividade e reduzindo perdas no campo. Para vocês terem ideia, o agricultor já consegue monitorar sua plantação de diversas formas, com mais facilidade e praticidade, apenas verificando as informações enviadas ao seu celular. Essas tendências são um sinal claro de que não tem mais volta a relação de tecnologia com o agronegócio. Eles se complementam e vão melhorar muito a produção. Obrigado e a gente se vê na próxima. Legal, né? Esse marketplace que ele falou está relacionado à melhor forma de comprar, de vender determinados produtos, né? Que hoje em dia é tudo internet, toda essa tecnologia. Não existe, quase a gente não se vê mais compra e venda pessoal, no boca a boca, né? A gente vai ver isso mais na agricultura familiar, como a gente está vendo aqui no nosso livro. Aí, eu tenho um outro videozinho aqui para mostrar para vocês sobre os drones. Olha a cara da mulher. Sobre os drones, que é justamente os drones têm crescido muito essa tecnologia no meio da agricultura. Vamos ver esse videozinho aqui. Você certamente já ouviu falar em VANT, veículo aéreo não tripulado, ou simplesmente drone, um mercado que cresceu mais de 50% do ano passado para cá. Já são mais de 71 mil drones cadastrados e o agronegócio responde por 40% desse total. O Eduardo tá feliz da vida. A gente encontrou ele na última AgriShow, em abril, e de lá para cá o negócio só melhorou. A startup dele tem 3 anos e já captou 2,5 milhões de reais em aportes. Com o drone, ele faz pulverização com químicos, biológicos e detecta doenças por imagens geradas. De outubro a março foram 12 mil hectares percorridos. E nesta safra, a meta é chegar a 110 mil hectares. Entre as vantagens, economia de tempo, produto e precisão na aplicação. O drone reduz o custo fazendo uma aplicação localizada. Então a gente encontra as manchas e aplica só onde precisa. No caso de biológico, a gente faz uma aplicação muito precisa, de larga escala e onde o produtor tem autocontrole de onde foi aplicado o produto biológico. A empresa desenvolveu o drone, o software que comanda o voo e o código que comanda o software. A cobrança do trabalho se dá por hectare e é negociada caso a caso de acordo com a necessidade. Entre as culturas que mais usam estão soja, cana-de-açúcar, café e frutas como a uva. Na cana-de-açúcar, por uma dificuldade que o produtor tem de entrar com outros produtos. Com trator, com avião é mais difícil entrar. Então com o drone a gente gera muito valor por entrar com o drone ali. Na soja, por ser uma cultura de larga escala, que também tem infestações pontuais, e no café, por uma questão de montanha. Então, a dificuldade do aplicador, por causa da montanha, a gente consegue aplicar com drone de maneira muito fácil. Usados para pulverizar, monitorar áreas, pragas e doenças, falhas no plantio e irrigação, para georreferenciamento de imóveis rurais, na pecuária para controle e até estão sendo fabricados por empresas tradicionais de tratores. O universo dos drones deve girar 1,5 bilhão de reais neste ano. Já são diversas as empresas que oferecem o serviço ao produtor. Legal, né? Olha quanto a aplicabilidade que a gente tem com o drone, né? Bem legal mesmo essa informação aqui. Ele falou muito aqui sobre pulverização e é justamente o finalzinho aqui dessa página aqui que ele vai falar também, ó. Outra técnica muito usada são os agrotóxicos para controlar pragas como formigas e lagartas que podem prejudicar a lavoura. Eles utilizam muito o drone para isso. Só que os agrotóxicos, o assunto de agrotóxico não é tão simples assim.
né? Quando a gente fala de agrotóxico, lembra lá da última aula, do último capítulo de ciências, que a gente falou que sem a mata ciliar, sem aquela mata, os agrotóxicos vão escorrer mais facilmente para os rios, por exemplo. Mas quais são os problemas do agrotóxico? Eu separei um slide aqui falando sobre as vantagens, né, e as desvantagens, os prejuízos causados pelo agrotóxico. Vamos ler comigo aqui. Nos últimos anos, houve um grande aumento na utilização dos agrotóxicos no Brasil. Por isso, hoje o governo federal controla o uso desses produtos nas plantações. É claro, a gente vai ver que o agrotóxico causa muito mal ao meio ambiente, aos seres vivos, tá? Então, por isso que foi criado, porque assim, para a pessoa que vende isso, o agrotóxico que trabalha com agricultura, o agrotóxico é bom. Por quê? Porque vai aumentar muito a quantidade e o faturamento dessa pessoa. Só que ele causa muitos problemas no meio ambiente. Como ele vai auxiliar no cultivo, o agrotóxico? Costumam ser bastante eficientes no combate a insetos, fungos e outras pragas que prejudicam as plantações. Permitem que a lavoura cresça sem perdas e ajudam a melhorar a produtividade. Isso é muito bom, perfeito, podia ser só isso, né? Mas o problema são os prejuízos, Podem prejudicar o meio ambiente, pois se não forem manipulados corretamente, podem se infiltrar no solo e contaminar as reservas de água. A contaminação pode afetar também as pessoas que consomem esses alimentos e os trabalhadores do campo que não utilizam trajes adequados para seu manuseio. Fora esses problemas, tem muitos outros. Por exemplo, a gente falou aqui no livro, também traz para vocês. Muita atenção agora. O livro traz aqui para vocês a contaminação de reservas de água, como os rios e águas subterrâneas, né? Então, esse agrotóxico consegue entrar, por exemplo, no lençol freático. Isso vai afetar muito. Então, tu vai usar muito agrotóxico, vai entrar no lençol freático. Um outro problema, lembra do ano passado, no quarto ano, quando a gente estudou sobre Darwin, a gente falou da seleção natural? A gente falou que os animais e os seres vivos vão se adaptando ao ambiente, o animal vai se adaptando ao ambiente da melhor forma possível? Então, essas pragas que ele fala, as lagartas, as formigas, os insetos em geral, eles também se adaptam. Imagina, você começa a usar agrotóxico de forma desenfreada naquele local ali, naquele ambiente. Porventura vai aparecer uma praga, vai aparecer um inseto que vai conseguir ficar resistente àquele agrotóxico. Então, pela seleção natural, um inseto ficou resistente àquele agrotóxico e ele não vai ser mais eficiente. E ele vai ficar mais forte. É o que acontece com as bactérias. Lembra que a gente falou também no ano passado? O uso desenfreado de antibiótico vai criar bactérias resistentes àquele antibiótico. É a mesma coisa, através da seleção natural. Esse é um problema. Vai ter pragas mais desenvolvidas que o agrotóxico, eu vou precisar criar um agrotóxico mais forte ainda, né? Um outro problema, que eu quero que agora vocês anotem até aqui, num cantinho aqui, um outro problema, que os agrotóxicos, eles são bioacumuladores. Quem já ouviu essa palavra? São bioacumuladores. São substâncias bioacumulativas. Guarda essa informação que eu vou fazer uma perguntinha no final para vocês anotarem no caderno. O que são essas substâncias bioacumulativas ou bioacumuladoras? Como isso pode afetar o ser humano? Mesmo que a gente não tenha contato com o agrotóxico diretamente, olha o que pode acontecer. Imagina, eu utilizo muito agrotóxico. Esse agrotóxico chega nos rios, mesmo que o rio esteja centenas de quilômetros. Ali naquele rio, eu tenho ali, por exemplo, um peixe que se contaminou com aquele agrotóxico. Beleza? Se contaminou com aquele agrotóxico. Aí eu tenho um outro animal que comeu aquele peixe. Beleza, eu tenho algum animal que vai comer aquele peixe. Aquele agrotóxico que estava no rio passou do peixe e passou para aquele animal. Ou se for no nosso caso, aquele agrotóxico foi para um peixe menor,
Aquele peixe menor, foram para vários peixes menores, foi para um peixe maior, porque aquele peixe maior era predador do peixe menor e comeu vários peixinhos menores com agrotóxico, e aquele agrotóxico ficou no peixe maior. E nós, seres humanos, fomos e pegamos aquele peixe maior e nos alimentamos daquele peixe maior. E o agrotóxico foi para a gente. Isso é a bioacumulação. É quando uma substância vai se acumulando no organismo do ser vivo e ele não sai dali, ele fica acumulado no organismo e o organismo não consegue jogar para fora aquela substância. Então ele vai bioacumulando, né? Vai acumulando. Então, imagina, eu tenho vários peixinhos pequenos, todos contaminados com agrotóxico. Um peixe maior vem, vai se alimentando por vários dias daquele peixinho. E aquilo vai acumulando no organismo do peixe maior. Aí a gente vai, tudo aquilo acumulado no peixe maior, a gente se alimenta daquele peixe maior. Tudo vai passar para o nosso organismo. Então isso é a bioacumulação. Isso prejudica o ser humano dessa forma. Então a gente não precisa estar perto da lavoura para se contaminar com agrotóxico. Ele pode chegar até a gente através da água contaminada, através da bioacumulação que acontece nos seres vivos. Tá bom? Esse é um dos problemas, é um dos grandes problemas. Continuando, quando a gente fala dessa agricultura, o problema dela também, nessa agricultura em grande escala, é que as pessoas não se preocupam com o solo. Elas não vão se preocupar com o solo. E o que acontece? Um dos processos ruins que acontece é a tal da desertificação. A desertificação, quero que vocês grifem isso no livro de vocês. Ó, grifa aqui. Isso quer dizer que a terra perde seus nutrientes e a capacidade de fazer nascer qualquer tipo de vegetação, sejam florestas naturais ou plantações feitas pelo homem. Ok? Beleza? Grifou isso aqui bonitinho? Aí, a desertificação, aqui nesse texto aqui, ele vai trazer 5 motivos da desertificação. Tá? Então, eu vou deixar uma perguntinha no final e vocês vão precisar me falar sobre esses 5 motivos. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso slide. Aqui a gente falou sobre o prejuízo causado pelos agrotóxicos. Então, você vai pegar o seu caderno agora, pega o seu caderno e anota essas 3 perguntinhas aqui. A primeira pergunta, quais os problemas causados pelo uso excessivo de agrotóxicos? Vocês vão responder, tá? Alguns problemas. Número 2, com suas palavras, explique o que são bioacumuladores ou substâncias bioacumulativas e como isso pode afetar os seres humanos. E número 3, de acordo com o texto da página 89, escreva 5 causas para o processo de desertificação, que é justamente as 5 perguntinhas daqui. Tá legal? Ok? Beleza? Então, gente, aqui a gente vai pausar por aqui. Olha quanta coisa a gente falou. A gente falou do uso de tecnologia, os problemas causados pelos agrotóxicos, sobre a desertificação. Então, já tem bastante coisa para essa aula. Quais são as atividades que vocês vão fazer? Essas 3 perguntinhas e essas perguntinhas da página 90, ok? Beleza? Tá bom? Essas perguntinhas da página 90, vocês não precisam me enviar, mas as perguntinhas do caderno, eu vou deixar bem explicadinho na descrição do vídeo. Vocês vão enviar para a tia Luana, lembra da tia Luana, a tia que ajuda lá na sala do 5º ano? Então, vocês vão enviar essa atividade para ela, ok? Beleza? Então vamos lá. Só para finalizar, vamos resumir o que a gente falou aqui. A gente iniciou falando sobre a agricultura, né? Diferenciamos a agricultura em suas tecnologias, com a tecnologia tradicional e as tecnologias modernas, que é o que a gente está falando. Falamos um pouquinho sobre o processo
os problemas causados pelo agrotóxico e a desertificação. Ficaram essas 3 perguntinhas para vocês responderem, tá? Vocês vão responder essas perguntinhas até semana que vem. Eu vou colocar a data certinha para vocês fazerem. Tá legal? Gente, um beijão para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!